Mês de junho termina com balanço preocupante da Covid-19. Em 24 horas, a cidade confirma 29 novos casos da doença. E em novo decreto, a Prefeitura autoriza a reabertura de bares e restaurantes a partir de quinta-feira. Além do novo coronavírus, a autoridade de saúde tem mais uma preocupação: uma nova linhagem do Zika vírus que já ocorre em 2 estados brasileiros. E ainda, a pandemia e a maternidade, como a quarentena mudou o ritual de espera dos bebês que estão chegando nesse período. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020 e o ES Notícias segunda edição começa agora. Olá, boa noite para você. Agora é hora de informação, formação e conhecimento. E a partir da próxima quinta, dia 2 de julho, bares e restaurantes estão autorizados a retornar às atividades. É o que determina o decreto assinado pelo prefeito no último domingo, mesmo com os números crescentes da Covid-19 na cidade. Você confere mais informações na reportagem de Cristiane Santana. As imagens já deixam claro, o local está em obras. O pedreiro segue firme no trabalho para não atrasar o serviço. Tudo para deixar o estabelecimento pronto e obedecendo os protocolos de reabertura nesta quarentena. A notícia deixou proprietários de bares e restaurantes com boas expectativas, mas eles também fazem algumas ressalvas. A reação é muito boa, mas quando a gente recebeu o protocolo, nós realmente ficamos um pouco preocupados, porque o investimento é muito alto. Até mesmo porque não tem capital de giro, porque não tem como investir, a empresa está fechada há 100 dias. Né? E outro fator muito determinante e preocupante para a gente são os horários determinados, né? Que seria um turno das 11 às 17 horas ou outro turno das 18 às 0 hora. E outra coisa também, que também é preocupante, a gente não vai poder ter aquele movimento que a gente tinha, em média de 50%. A reabertura das atividades comerciais entra na terceira fase com a permissão a partir do dia 2 de julho para que bares, restaurantes e similares funcionem. Dante informa que tem corrido contra o tempo a fim de preparar o local de acordo com as normas estabelecidas para o funcionamento durante esse período. A gente acredita, a gente sabe que a gente tem que fazer isso, né? Os funcionários eles têm que ser recontratados, todos eles têm que fazer o exame, né? Quer dizer, um exame não é barato. Realmente tem que fazer, a gente vai fazer. Tem a questão de cardápio digital, tem a questão de, nas mesas, a gente vai colocar acrílico em cada mesa, para a pessoa ficar mais à vontade, não precisar ficar usando máscara. Então com acrílico você pode conversar com outra pessoa. O espaçamento vai ter a cada 2 metros, também a gente vai ter uma pessoa nos banheiros. Sempre quando um cliente entrar vai estar higienizando os banheiros. Segundo a pesquisa feita pela Associação de Bares, Restaurantes e Similares de Conquista Abracom, pelo menos 30% de bares e restaurantes na cidade fecharam as portas definitivamente durante essa quarentena. Ainda de acordo com a instituição, esse número deve aumentar um pouco mais nessa reabertura, já que nem todos os estabelecimentos vão conseguir se adaptar às novas determinações. O investimento para reabrir hoje é alto, sabe? Como é que o empresário hoje tem uma verba para poder investir, sabe? São poucos que vão conseguir, sabe? São poucos empresários que vão conseguir e eu acredito que com esse protocolo, 40% consegue abrir, 60% não. E a reabertura dos bares e restaurantes ocorre em um momento em que o número de casos é crescente e o prazo final para que a Prefeitura apresente a sua defesa junto à Vara da Fazenda Pública do município contra a ação civil pública movida pelo Ministério Público quanto ao fechamento das atividades não essenciais termina amanhã. Como noticiamos em nossos telejornais, na ação o MP pediu a revogação do decreto em que a Prefeitura ampliou a flexibilização de atividades comerciais na cidade, tendo em vista o grande número de casos da cidade. Como você viu ontem aqui no ES Notícias, desde o primeiro dia do mês de junho, a curva da pandemia na cidade está cada vez mais acentuada e o número de casos disparou nos últimos 30 dias. E nas últimas 24 horas, Vitória da Conquista registrou mais uma morte, além de 29 novos casos da Covid-19. Nós vamos atualizar aqui os dados da doença para você no nosso telão. Olha só, primeiro a gente vai mostrar a curva da pandemia na cidade. Como você pode perceber no gráfico, tem duas partes do gráfico que estão destacadas, né? Do dia 1º de junho
até o dia 29, foi quando o último boletim foi divulgado. Então, do dia 1º de junho até hoje, no dia 1º de junho eram 159 casos confirmados, hoje já são 674. Só nesses 30 dias corridos, são 522 casos confirmados somente neste mês de junho. Lembrando que os dados que a gente está utilizando para construir nessa curva da pandemia são os dados divulgados pela Prefeitura nesse período desde o primeiro caso da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista, que foi no dia 31 de março. Então, a gente construiu esse gráfico a partir dos dados da própria Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Agora sim, nós vamos ver o boletim atualizado com todos os outros dados da Covid-19 na cidade. Os casos notificados saltaram de 8.315 casos notificados para 8.358. Os casos confirmados são 674, casos descartados 3.886, casos em investigação 3.798, em recuperação 187, os recuperados já são 472 e os óbitos, como eu disse, mais um óbito foi registrado, ontem eram 14, hoje são 15. Dos casos confirmados, 231 são confirmados laboratorialmente e 443 confirmados por testes rápidos. Agora nós vamos ver o índice de ocupação dos leitos aqui na cidade, também como fonte a Secretaria Municipal de Saúde. Os leitos de UTI mantiveram o mesmo índice de ontem, 62% de ocupação dos 51 leitos disponíveis. Os leitos clínicos são 64, desses 29,7% estão ocupados. Ontem era 34,4% dos leitos ocupados aqui na cidade. São esses aí os dados atualizados da Covid-19. E como se não bastasse a preocupação com a Covid-19, os casos de dengue, zika e chikungunya vêm crescendo em Vitória da Conquista. Nesse período, não basta ficar em casa, também é preciso ficar muito atento aos criadores do mosquito Aedes aegypti, o transmissor dessas doenças, as chamadas arboviroses. E uma nova linhagem do Zika já está correndo no Brasil. Acompanhe na reportagem. O Zika vírus começou a circular no Brasil a partir de 2015. Ele é transmitido pelo Aedes aegypti e pode deixar sequelas como a microcefalia em crianças cujas mães foram infectadas com o vírus. Desde os primeiros casos da doença no Brasil, a linhagem que circulava era a europeia. Mas em 2019, um estudo da Fiocruz identificou a linhagem africana circulando no país. Ela já foi encontrada no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro. Como essa linhagem, esse tipo de vírus da Zika nunca circulou aqui, nós não temos imunidade perante esse vírus, ou seja, quem já teve Zika não tem imunidade perante ao vírus. E isso pode fazer com que a gente enfrente uma nova epidemia de Zika, como a gente viu anos atrás. Então, é uma situação complexa, é uma situação que merece a nossa atenção, até porque estamos passando pela pandemia do coronavírus e que já é uma situação complexa. Entretanto, a gente não pode esquecer que o número de arboviroses está aumentando muito e que a gente pode vir a ter um aumento do número de casos de Zika, porque o vírus da Zika que está circulando aqui é diferente daquele que tinha anteriormente. Então, essa pesquisa ela foi publicada e nos alertou, para uma possível ocorrência de uma epidemia para a Zika. Em meio à pandemia do coronavírus, outra preocupação. Desde janeiro já foram notificados em Vitória da Conquista 1.120 casos de dengue, 15 de chikungunya e 7 de Zika vírus. Todas doenças transmitidas pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti. Continua sendo, gente, aquelas mesmas medidas as importantes para o combate do vetor, para o combate do mosquito que transmite esse vírus, que é o nosso conhecido Aedes aegypti. Então, a gente tem que aí não deixar água parada, não deixar lugares reservatórios para que esse mosquito se prolifere. É aquela questão, cada um fazer a sua parte, porque esses números também da dengue aqui em Vitória da Conquista estão bem assustadores e altos, No próximo bloco, você confere as dificuldades que os servidores municipais estão enfrentando para o recebimento dos salários e também a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. O intervalo é rápido, não saia daí. O uso de máscara é a maior prova de cuidado.
pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. De volta com o WESB Notícias. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. O Centro Acadêmico de Administração da UESB promove hoje, em parceria com a palestrante Évila Carreira, a Masterclass Beneficente Oratória. O evento ocorrerá hoje às 7h30 da noite, de forma virtual, e as inscrições são feitas pela internet. Os valores arrecadados com as inscrições serão revertidos em alimentos, os quais serão doados para o Lar da Misericórdia e a Fundação Conexão. Para mais informações, é só entrar em contato pelo WhatsApp 779-8867-5577. E os servidores da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista têm enfrentado problemas para o recebimento dos vencimentos no fim do mês. Sem cartões magnéticos para o saque dos valores, eles são obrigados a enfrentar filas e, em muitos casos, a chuva e aglomerações, numa espera que pode durar até 5 horas, como ocorreu ontem aqui em Vitória da Conquista. Quem traz as informações para a gente é a repórter Joana Rocha. Servidores municipais estão enfrentando longas filas por horas para terem acesso ao cartão de saque do salário. Isso porque, por meio de um processo licitatório, o Banco Itaú ficou responsável pela folha de pagamento do município. O sindicato tem mobilizado a categoria, que avalia a situação de risco em que os servidores estão expostos em tempos de isolamento social. O banco não se preparou para receber de vez cerca de 9.000 servidores. Então, nos últimos dias, em plena pandemia, o que se tem visto são enormes filas, aglomerações imensas nas duas agências, nas duas únicas agências aqui, né, de Vitória da Conquista, onde os servidores estão sendo expostos a todo tipo de maus tratos, né? Tanto sol quanto chuva, neblina, frio, tudo, e além do mais exposto também à pandemia. 9.000 servidores e apenas 2 agências do Banco Itaú em Vitória da Conquista. A Prefeitura alega que a maioria dos servidores já receberam os cartões para saque do salário. Já o Banco Itaú disse que está tomando uma série de medidas para diminuir os transtornos. Enquanto isso, os servidores que ainda não conseguiram atendimento estão tendo que esperar até 7 horas na fila. Então a gente está em plena pandemia, para evitar aglomeração, né? A ordem é que ficamos em casa, mas olha onde nós estamos, em plena uma fila gigantesca e sem hora para acabar. Na verdade é um absurdo, né? É uma coisa assim, sinceramente, que entristece a pessoa. Você veja essa fila aqui, hora dessa da noite, garoando, todo mundo aqui tomando garoa, em pé, para receber, sem almoçar, sem comer nada, para receber o salário. Ao fim do dia, depois de muitas horas nas filas, debaixo de chuva e com um frio de 18 graus, muitos servidores ainda tiveram que retornar para suas casas sem pagamento, porque a agência encerrou o atendimento às 6 horas da tarde. Então o governo municipal dá uma demonstração de que realmente não se preocupa com o servidor, que não tem cuidado, que não tem zelo, que não zela sequer pela saúde, né, que não tem nenhum cuidado, que não teve sequer a questão de colocar condição para que o banco se preparasse, que abrisse novas agências, que abrisse novos caixas eletrônicos e que se preparasse para não obrigar o servidor a ter que ficar passando por essa situação. Situação desumana. E a nossa equipe procurou a Prefeitura de Vitória da Conquista, buscando a posição a respeito da situação que vem sendo enfrentada pelos servidores, que foram apresentadas nessa reportagem que você acabou de conferir. Mas até o fechamento da edição de agora do WESB Notícias, a gente não obteve resposta mais uma vez. E agora você confere a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outras cidades da região. Chuva leve em Vitória da Conquista. Temperaturas baixas na cidade.
A mínima registrada é de 14 graus e a máxima de 26. Confira agora a previsão do tempo e temperatura para outras cidades da região. Céu nublado e variação de nebulosidade embrumado. Por lá, os termômetros registram a mínima de 18 graus e a máxima de 28. Chove leve em Itapetinga. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus na cidade da Pecuária. Céu nublado na maior parte do tempo e chuva leve em Jequié. A menor temperatura é de 17 e a máxima de 27 graus. O momento mágico de espera dos filhos nesse período de pandemia mudou bastante por causa da quarentena. Algumas mamães abriram mão da tradição, mas os rituais tiveram algumas mudanças. Acompanhe na reportagem de Cristiane Santana. A loja oferece uma infinidade de produtos para as futuras mamães prepararem a chegada de seus bebês. Entre os artigos, um chama a atenção. Esta almofada é específica para auxiliar na amamentação. Facilita muito na hora de amamentar o bebezinho, tem mais conforto, né, para eles. E também assim, não só na amamentação, como também ele é 4 em 1. No caso, para andar, o desenvolvimento geral do bebezinho. Mais importante do que se preocupar com a preparação do enxoval ou até mesmo com a preparação para o processo da amamentação, está o direito de amamentar. Recentemente foi sancionada uma lei aqui em Vitória da Conquista que permite às mães amamentar em público. E independente do lugar, mesmo que em alguns estabelecimentos tenha um espaço separado para amamentação, a mãe agora tem o seu direito assegurado a amamentar onde quiser. E se algum estabelecimento desrespeitar essa lei, além de advertência, pode levar até mesmo uma multa de R$10 mil. Viviane sabe muito bem da importância de amamentar o pequeno Tito, que tem pouco mais de 2 anos e até hoje nunca tomou nenhum outro leite além do materno. E o ato da mamãe contribui na saúde e bom desenvolvimento da criança. Mas esta conquista não foi fácil, como muitos pensam. Tanto que ela começou a lutar pelo seu direito e das outras lactantes. Eu comecei a entender que a amamentação era algo que precisava ser defendido quando eu tive Tito e eu passei por dificuldades na amamentação. Daí eu entendi que muitas mulheres também passavam por dificuldades da amamentação e muitas dessas dificuldades aconteciam especialmente por causa dos mitos que são difundidos na nossa sociedade. Na amamentação a gente ainda acredita que o leite seca, que tem mulheres que não têm leite, enquanto na verdade casos de hipogalactia, né, que é o que a gente chama de uma insuficiência de leite, só acontece a cada 3 ou 5 mulheres em cada 100. E é verdade que a nossa cultura é a cultura do desmame. Aí, a partir daí, eu entendi que as mulheres precisavam sim ser ajudadas a amamentar. E aí eu comecei a utilizar as minhas redes sociais para acolher mulheres, montei grupos no WhatsApp, trazendo mulheres para a rede de apoio. E esse incentivo à amamentação já vem sendo cultivado por sua família há várias gerações. Minha mãe também foi uma grande inspiração para mim, ela me ajudou bastante. Eu tenho o privilégio de vir de uma família no qual as mulheres amamentam. E eu fui amamentada, minha irmã foi amamentada, eu vi minhas tias amamentarem os meus primos. Consciente da importância do ato, ela ressalta a necessidade do incentivo e a garantia do direito da mulher a amamentar. No meu caso, eu precisei de ajuda, então eu fui ao banco de leite do Hospital Exaú Matos, é um serviço pelo SUS aqui em Vitória da Conquista, e eu fui ajudada, fui acolhida, mas muitas mulheres precisam de um atendimento diferenciado, às vezes precisam de uma consultoria de amamentação, então é importante estar junto de outras mulheres que te ajudem a amamentar. E é assim que a gente encerra a segunda edição de hoje. Se você quiser rever as nossas reportagens, acesse o nosso site surte.esb.br. E se você quiser falar com a gente, mande uma mensagem no nosso WhatsApp 7734248763. Muito obrigado pela sua companhia, o melhor da noite a todos. Eu te espero amanhã na primeira edição, a partir do meio-dia. Até lá!